e vocês, atentos à mídia, efetivamente devem lembrar de reportagens nesse sentido. Eu me lembro de Curitiba, logo depois do início da vigência do Estatuto, em 12 de outubro de 1990, entrevistadores nas ruas, colhendo a opinião de lojistas, o que o senhor vai fazer se entrar aqui o menino de rua, Trombadinha, né, aquele da Alcunha, né, esse menino de Trombadinha, o senhor vai fazer se ele entrar aqui na sua loja e pegar uma peça de roupa, um pão e sair correndo? Ele vai dizer nada. Não vou fazer nada, porque agora o Estatuto não deixa. Porque outro dia eu liguei para a autoridade policial e ela disse que não pode tomar providência, porque agora a criança e o adolescente estão intocáveis, não intangíveis. Meu Deus do céu, quantas estupidez, quantas sandices. E o que é pior, essa irresponsabilidade, ela passa, inclusive, por operadores do direito. Porque quando você percebe o cidadão negro sendo manipulado por uma mídia informada, você até releva, evidentemente. Se disserem para nós que penicilina é bom para encravar, nós acharemos que está certo, nós não temos formação médica para isso, não vamos discutir, então justifica-se, evidentemente. Mas quando você percebe operadores do direito, de nomeada, de renome, posicionando-se de forma aberta contra a atual legislação minorista, só que dando mostras nítidas de que nunca veio o Estatuto, e isso causa revolta. É o que eu falei há pouco. São os verdadeiros rebeldes sem causa. Comparam-se aqueles adolescentes que realizam através de fase difícil, os ciclones da liberdade, furor da adolescência, esse tipo de fase que todos nós um dia atravessamos, talvez muitos de vocês, hoje ingressam na vida acadêmica, precoce, 16, 17, imagina que há alguns aqui que estão sujeitos ao Estatuto de Criança e Adolescente. Claro. Então, essas perguntas que me foram dirigidas pelo repórter, eu procurarei também respondê-las ao longo dos próximos minutos. Espero não ser, por demais, enfadonho, com um tema tão relevante, tão importante e prático. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele corresponde à Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Estabeleceu-se, no seu último artigo, um prazo referente chamado vacatio legis, fazendo com que a entrada em vigor desse diploma legal coincidisse com o dia da criança, 12 de outubro daquele mesmo ano. Portanto, nós estamos encaminhando para o 7º ano de vigência do Estatuto. E as perguntas são intuitivas. Que balanço se pode fazer e por aí fora. É necessário que se conheça a gênese do Estatuto. De que maneira surgiu essa legislação inovadora em nosso país? Será que ela surgiu da genialidade de nossos deputados e senadores? Será que foram os Chedid, Abrão, como é que é esse de hoje? Chicão Brígido? Será que foi essa gente que inventou o Estatuto? Já que é uma lei federal, né? Será que gente assim teve a luminosidade, a graça divina? Recebeu a revelação? Claro que não. O Estatuto não foi, em verdade, solução da nossa dificuldade aqui. Onde é que deitam as raízes verdadeiras do Estatuto da Criança e do Adolescente, tal como concedido presentemente? Eu li a vocês, no início da minha locução, os 10 artigos, as 10 regras que compõem a Declaração Universal dos Direitos da Criança.
editada pela Organização das Nações Unidas, essa comunidade internacional sucedeu à Sociedade das Nações, de 1948, no pós-guerra, e que congrega as nações ditas civilizadas em torno do aprimoramento de regras de convivência. E no plano mundial, sempre houve esse cuidado com o segmento criança. Eu aqui usarei o segmento criança no sentido amplo, abrangendo criança e adolescente, que é como se trata a questão da normativa internacional. Eu informo a vocês o seguinte: a Declaração Universal de 1959 não foi o primeiro diploma internacional editado. Antes dele, registre a Declaração dos Direitos da Criança de Genebra, datada de 1924. Já em 1924, portanto, um grupo de nações, orientado por esse propósito de estabelecer regramentos mínimos, padrões mínimos a serem observados nos diversos países, deliberou em sufragar 5 regras mínimas. Depois, em 1959, portanto, já com a ONU existindo, sob os auspícios da Organização das Nações Unidas, edita-se essa Declaração Universal, compõe-se de 10 regras. Só que uma observação é preciso que se faça. Quando se estuda o direito internacional público, nós aprendemos o quê? Que, nesse campo, as meras declarações de direitos, elas funcionam tão somente como exortações, regras de exortação aos países subscritores, sem que se possa exigir desses mesmos países a observância de tais regulamentos. Então fica ao albedrio de cada Estado soberano cumprir ou não em seu território, cumprir essa declaração ou não em seu território. Era pouco claro. O que é que se fez então? Por proposta do governo polonês, por volta de 1979, a proposta do governo polonês, da ONU, deliberou-se em formular uma Carta de Direitos da Criança, só que com uma roupagem mais séria, a roupagem da Convenção. A Convenção, no plano internacional, ela obriga aos seus países subscritores a que observem em seus territórios tais comandos. E isso é feito através das ratificações presidente, edita um decreto ratificando o conteúdo da Convenção, ao próprio Congresso Nacional, da mesma forma, de maneira que os países ficam atrelados às regras, ao cumprimento dessas regras. E o Brasil, tendo sido um dos países integrantes da ONU que participou desse trabalho de pré-elaboração da Convenção, foi, portanto, um Estado que se obrigou a observar aquilo que está dito em tal Convenção. E essa proposta do governo polonês corporificou-se 10 anos depois na chamada Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, ou Convenção de Nova York, também como é conhecida, sobre os Direitos da Criança. No ano, portanto, de 1989, 30 anos após a anterior Declaração Universal. Só que agora uma convenção com regras mais básicas, o campo de abrangência mais básico. Algo em torno de 57 regras compõem a convenção, que acabou já no ano seguinte sendo ratificada por nossos dirigentes. Ao tempo, inclusive, do finado Collor, se alguma coisa de bom que pode dizer que ele tenha feito em seu governo, foi essa atenção, pelo menos o papel, que ele dedicou ao assunto de infância e juventude, inclusive com a criação do chamado, então, Ministério da Criança. Muito bem.
Nós tínhamos, antes da edição da Convenção de 89, Convenção da ONU de 89, nós tínhamos em andamento no Brasil o quê? Os trabalhos pré-constituídos. O Brasil, que saía da parte setorial, aquela parte da extensão, entrava em trabalho de parte de uma Constituição, gestão Estado nacional de uma Constituição. Não é? Só que com uma vantagem. O Brasil já conhecia, os nossos congressistas constituintes já conheciam de antemão o esboço daquilo que viria a ser a futura Convenção, que teria de ser necessariamente adotada pelo Brasil. Então, atento a essa realidade, não foi difícil para nós, congressistas constituintes, de forma antecipada, apropriar-se das regras fundamentais que haveriam de ser ditadas nessa futura convenção e trazê-las de modo acertado para o texto da nossa Carta Magna. E foi o que se fez, com muito acerto. E pela primeira vez, então, o Brasil dedica um capítulo exclusivo na sua Constituição à criança e ao adolescente. Nenhuma Constituição, antes de 1988, se dedicou espaço a esse tema, de tanta relevância. Ela foi a primeira carta a reservar um segmento tópico para encargo de direitos da criança e do adolescente. E isso foi feito, não é, de modo a simples estabilidade. Eu leio para vocês, certamente já devem ter conhecimento, mas é sempre bom repetir. O caput do artigo 227 é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Muito bem, este artigo, assim exigido, ele retrata de forma sintética, tanto quanto feliz, aquilo que há de mais importante na própria Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, portanto, dos anos seguintes a essa carta. E o que é que fez, então, o legislador constitucional ao exigir o artigo 227 desse modo? O que é que ele fez? Ele estava constitucionalizando pela vez primeira em nosso país o princípio da proteção integral da infância e da juventude. Então, a doutrina fundamental sobre a qual se assenta os direitos da infância e da juventude do nosso país, ela responde por esse nome: doutrina da proteção integral, no sentido de que jovens, que crianças e adolescentes devem ser merecedores de toda a proteção necessária para seu desenvolvimento. Tá? Então, essa ideia da proteção integral, ela já vinha comentada desde a Declaração de Genebra de 1924. Então, não é novidade isso, evidentemente. O Brasil é que levou 6, 7 décadas para incorporar essa principiologia ao nosso ordenamento, mas, enfim, assim fez. Mas, parabéns, constituinte. Então, eu fiz essa direção prévia para que vocês percebessem que o brasileiro, o legislador brasileiro, na verdade, ele não criou nada. Ele apenas, de maneira correta, ele sistematizou na Constituição aquilo que havia de melhor na área da infância e juventude. Mesmo porque o Brasil, no ano seguinte, como eu referi, viria a referendar na sua íntegra o texto da Convenção sobre os Direitos da Criança. E o que é que significa um determinado país ratificar o texto de uma
convenção, significa que o texto dessa mesma convenção, da forma como esse está redigido,